Já estamos ao vivo, viu? Deixa eu tentar compartilhar agora. Bem-vindo a todos. Estamos aqui em mais um encontro de celebração e hoje especial. É o primeiro dia que estamos aqui na nova comunidade apostólica na Pavuna. É a primeira vez. Tivemos algumas dificuldades aqui com a eletricidade, mas ela não é nada perto da alegria que está no nosso coração. Essa alegria que está reinando no coração de todos nós que estivemos aqui essa semana, trabalhamos, nos dedicamos, estamos aqui torcendo, cada um que está aqui presente. Cada um que está assistindo daí que também torceu, mandou mensagens para a gente. A gente quer dizer para vocês que esse lugar está aberto para ser o lugar de vocês. A gente chama os lugares de culto da nova comunidade apostólica de encontros de celebração. Esse aqui é o lugar do encontro. É o lugar onde você pode vir e ter um abraço apertado de um irmão, mas também ter a experiência de se encontrar com o Senhor Jesus. E poder dizer para Ele, olha, te entrego o meu coração. E aí, a partir daí, conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é um aprendizado, é um caminhar, e a gente tem sido um com vocês nesse caminhar. Então, nessa noite de muita alegria no nosso coração, meu, da pastora Emi, de cada um aqui presente, a gente quer que vocês, junto com a gente, abram suas Bíblias no Salmos 23. Esse é um salmo que a gente, talvez esse ano, já tenha lido mais 20 vezes. Porque ele reafirma todos os dias quem é o Senhor em nossa vida. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. O Senhor é o nosso pastor. Sabe o que é um pastor? Você se imagina uma ovelhinha indefesa num lugar que tem muitos lobos, mas você tem um pastor.
E Davi estava falando isso exatamente porque antes de ser rei ele foi pastor. E ele sabia da responsabilidade do pastor com sua ovelha. Ele mesmo tinha testemunho de ter matado leões e ursos, tudo para defender suas ovelhas. Então quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem vai me defender. Eu sei que vai me guardar, eu sei para onde ele vai me levar. E se faltou pasto aqui, eu sei que ele vai me garantir pastos. Ele estava dizendo assim: tudo que eu tenho, tudo que eu posso ter, e tudo que possa me faltar será suprido por ele, porque ele é o meu pastor. Então que seja assim na nossa vida. A gente possa se entregar e dizer: Senhor, tu és o meu pastor. A situação acabou, nossa, tem uma situação de dificuldade, o Senhor é o meu pastor. Amém. E quando a gente confia, quando a gente se entrega, quando a gente entende que o Senhor é o nosso pastor, a gente entende que a gente só precisa descansar. E aí vem um outro salmo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aleluia. Entregar o caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, mas você não sabe como está a minha situação. Nem quero saber, porque eu sei quem sabe. Porque a palavra de Deus diz que Ele já conhece o que está dentro de nós, e que ainda a palavra não veio à boca e Ele já sabe o que a gente tem para dizer. Mas dizer para Ele é importante. Então nessa noite abre os teus lábios e se entrega diante do Senhor. Diz para Ele tuas dificuldades, diz para Ele todas as situações que estão passando, que você está passando, mas diz para Ele também: Senhor, teu é o meu louvor, teu é o meu louvor. Porque quando a gente louva o Senhor, não importando as dificuldades, como disse Abacuque, ainda que tudo acabe, todavia eu me alegrarei no Senhor. E esses encontros de celebração é exatamente isso, um encontro em que a gente se alegra diante do Senhor e se entrega, e se joga diante da presença dele. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, trabalhe em nossos corações. Por favor. Queremos ser adoradores. Sim. A palavra diz que foi para o louvor da tua glória que fomos feitos. Foi para dizer que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso santo, que sem ti, Senhor, nada somos. Foi que fomos feitos. Viver, Senhor, para estar diante de tua provisão, foi para que fomos feitos, Senhor. Tu não nos fez para uma outra coisa senão para ser adorador. Então nos ensina, Senhor, a adorar, não importa a circunstância, nos ensina a adorar. Que os nossos lábios, Senhor, hoje cante o mais profundo do nosso coração, e a gente derrame diante de tua presença esse louvor, pelo qual nós somos feitos para fazer, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Prepara o nosso coração, Senhor, para te louvar. Prepara os nossos ouvidos espirituais para ouvir de ti nessa noite, Senhor. Prepara a nossa vida, Senhor, para ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Dani. Que coisa linda, meu Deus! Glória a Deus, boa noite a todos. Boa noite a você também que está conosco aí online. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de celebração. Hoje você talvez possa estar estranhando, mas nós estamos em um novo lugar. O barco se moveu, saiu de Japeri para Pavuna, para Águas Profundas, onde nós vamos começar a nossa grande pesca. Para viver o sobrenatural, para viver aquilo que Deus preparou para nós. Hoje Deus está nos dando uma página em branco para a gente escrever uma nova história, para a gente começar algo novo, e algo novo sem reservas, sem amarras, algo novo que o Espírito possa agir com liberdade, com verdade, com temor. Esse é o lugar que o Senhor nos deu, a nossa casa. E eu agradeço todos os dias por poder estarmos diante dEle, na presença dEle. E quando a gente veio para cá, a pastor João falou assim: mas não vai ter luz. Eu falei: tem luz, porque Jesus está com a gente, Ele é a luz do mundo. Nós vamos estar nele. E como é que vai ser? Vai ser bênção. Porque o mundo hoje está cheio de show, está cheio de mídia, luzes, fumaça. Nós só queremos uma coisa: a presença. Nós só queremos ser cheios. E que o Senhor derrame sobre nós nessa noite sem medidas. Que o nosso coração possa ser daqui transbordante, alegre, triunfante. E quando a gente chegar lá fora,
Age agora em nós, age agora na nossa vida, age agora na nossa casa, age agora no nosso trabalho, seja onde a gente estiver, age agora. Aleluia. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que não vale a pena, são tão fúteis, né? Mas o mundo está assim. Mas foi para isso que Deus nos chamou, para fazermos a diferença diante do mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Então eu te convido agora a ficar de pé, para a gente poder dar o nosso melhor. É o melhor. Olha, eu estava lá na tela, não tinha como ver vocês, agora a gente está se vendo. Então vamos dar o nosso melhor. E para começar o nosso melhor, dá um abraço no seu irmão aí. Diga para ele: que bom que você está aqui. Ai, que gostoso que você está aqui comigo. Glória a Deus. Como é bom estar contigo, meu irmão. Aleluia. Como diz. Sabe, a Bíblia diz que os anjos queriam estar fazendo isso aqui, sabia? Os anjos queriam estar ministrando, os anjos queriam estar levando a palavra. Só que Deus escolheu eu e você para fazermos isso. Os anjos queriam estar aqui. Os anjos só fazem uma função nesse momento, que é louvar. E eu e você também. Então eu te convido agora a você junto comigo louvar o Senhor, engrandecer, dizer como o Senhor é bom. Talvez para muitos que queriam estar aqui, eles ficam assim: poxa, pastor, eu queria tanto estar aí. Mas você está, querido, você que está aí online, você que está aí do outro lado, você está conosco. Porque nós somos um só Espírito, um só coração. Então eu te convido, você também que está aí do outro lado, arrasta as coisas, arrasta os móveis e vem louvar o Senhor e vem declarar que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Aleluia, você concorda com isso? Então Deus é o melhor. Aleluia! Senhor, Ele tem terra. Nós vamos louvar o Senhor. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Oh, glória! Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Que coisa linda! Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
bondade do Senhor, olha, é um lugar infinito, é um lugar de mergulhar, é um lugar de se lançar. Então se lança na bondade do Senhor, aproveita dele, beba dele, coma dele, porque ele é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom, sabe? Deus pensou em você quando quis levar a mensagem dele. Aleluia. Deus escolheu você dentro de toda a criação. Os anjos falaram, deixa a gente ir. Não, vocês vão apenas louvar, porque quem vai fazer isso é o homem. O homem vai levar a palavra. Então só a gente vai louvar? Não, eles também vão louvar. Então louve ao Senhor, exalte o nome dele, declare ao nome dele o louvor. O Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ele disse hoje, Senhor, como eu te amo, como é bom estar na tua presença, como é bom te adorar, Senhor. Aleluia. Declare. Te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor, os anjos te louvam, a igreja te adora, aleluia, cantando aleluia, santo é o Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é bom, é poderoso. Aleluia. Os anjos louvam, mas você também louva. Nós somos convidados e um dia vamos estar diante dele. Esse dia está chegando, igreja. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, vence tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Quando ele é fiel, e te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, vence tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Por quê? Por quê? Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Por quê? Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Porque
que eu e você estamos fazendo. Mas Deus falou, não, eu vou usar você. Aleluia. Mas, Senhor, eu sou tão imperfeito, eu estou cheio de erros. Então vamos consertar isso aí, porque eu quero te usar. Você pode até ter esquecido ou desistido do teu chamado, mas Deus nunca esqueceu ou desistiu. Os homens podem até ter desistido, apedrejado, tampado, tentado tampar, mas o teu chamado, ele permanece em você. E hoje o Senhor te convida a dizer, eu não vou parar. A estrada é longa, mas eu vou continuar, pois o Senhor está aqui. E eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Diga para vocês, eu tenho um chamado. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não irei desistindo aqui. A vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, Sabe? quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Diga isso, diga para o nosso espiritual. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. Eu não abro mão de você. Então também não abra mão de você. A vida é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou Senhor. Jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. E por que você está abrindo? Então não abra. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Não há. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Diga isso mais uma vez. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Por quê? Eu tenho um chamado. Você crê nisso que você acabou de cantar? Aleluia, Você crê nisso? Aleluia, Jesus. Porque a todo momento vão tentar nos calar. Vão tentar nos paralisar, nos descredibilizar. Mas hoje, enquanto eu conversava com um jovem, ele me disse, pastor, nós somos a igreja dos excluídos. Aliás, dos excluídos não, dos improváveis. Eu vou tomar isso como lema. Aquilo que parecia impossível. Como é que é esse louvor? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída.
Nós somos um milagre de Deus. Deus pensou na gente, Deus pensou em mim, pensou em você. E agora a gente vai se abraçar e vai seguir junto. Porque é necessário que os filhos de Deus se revelem à natureza gêmea. Então só o que você precisa dizer é falar: Pai, então me ajuda, porque eu quero te revelar em mim. Atrai os meus olhos, atrai os meus desejos, atrai os meus anseios, atrai o meu coração. Me leva para perto de ti, Senhor. Me leva para perto de ti, Pai. Atrai o meu coração, porque eu preciso de ti, Deus. Eu não posso viver longe, não. Então me traz para perto, me traz para juntinho. Eu posso te tocar.
Você nem imagina o que Deus pode começar a escrever nessas páginas em branco. Mas eu quero te dizer na noite deste dia, que como disse o apóstolo Paulo, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então eu te convido a se lançar e dizer: Senhor, escreve em mim uma nova história. Escreve em mim, Senhor, aquilo que eu nunca vivi. Escreve em mim, Senhor, esses sonhos que foram mortos, que foram assassinados pelo homem, até por mim mesmo. Oh, Senhor, começa uma nova história em mim. Sabe esses desejos que estão aqui dentro, Senhor? Reaviva, renova, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, curar, resplandecer o meu primeiro amor. Paizinho, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Colocamos nossa vida, nossas intenções, nossos anseios. Eu te peço que o Senhor visite cada um em particular. Pega na mão, Senhor, dessa pessoa que está aí. Pega na mão dela e fala no ouvido dela: vamos começar uma nova história. Vamos escrever uma nova página. Amém? Pode abrir seus olhos, pode se sentar. Amor, eu apaguei essa luz daqui. Não foi a luz que apagou sozinho, não. Aqui tem luz. Mas fui eu. Ai, gente, como eu estou feliz, porque agora tem uma porta para que outros possam se chegar. Antes da gente ter a palavra, deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu posso falar um pouquinho de ti, Diego? O Diego, para gente, é uma resposta de oração. Aleluia. Porque a gente se conheceu há algum tempo atrás, né? A gente já se conhecia, né? Mas há um tempo atrás ele foi lá no sítio. E o sítio é uma bênção, né? E Deus falou muito ao coração dele. Sabe às vezes quando as coisas não vão bem, mas você é a prova viva do poder de Deus. E hoje você está aqui. E eu tenho certeza que Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Aleluia. E eu agradeço a Deus por você ter escolhido estar aqui. E o Diego me disse que essa semana ele recebeu um convite até para ir para outro lugar. Mas ele fez igual a menina, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Ele escolheu estar aqui. Aleluia. E mais pra frente eu queria muito que um dia você falasse. Porque eu tenho certeza que a sua vida vai edificar muitos outros. Porque tem muitos Diegos para entrar aqui. Tem muitos Wesley, tem muitos Ianes, tem muitas Lucilas. João também, ele quer que eu fale dele. Muitos Aleis. Muitas M's lá fora, que não são nem chamadas mais de família. Mas olha que lindo. Deus nos permitiu estar aqui e ser uma porta para que outros possam entrar. E a Bíblia fala que é uma festa no céu. Então hoje tem festa no céu. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Você que está em casa e puder, estende sua mão para cá. Você também que está aqui conosco. Vamos receber pelo pastor João. Hoje veio com essa gola, né? Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor João. Apresentamos ele em tuas mãos, ó Deus. Usa ele na noite deste dia. Fala conosco. Fique à vontade para falar aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, a gente sempre fala que quando Deus traz alguma palavra para o nosso coração, a primeira coisa que Ele faz é experimentar a gente na palavra. Verdade.
E essa semana foi uma semana bastante corrida, na verdade desde a semana passada, né? Uma semana corrida, em que os cachorros estão até sentindo falta da gente. Hoje, para vocês terem ideia, quando a gente ia entrar no Uber, o Baguera entrou e ficou no lugar do motorista e não queria sair. Ele fala, vocês podem até ir, mas eu vou junto. De tanta saudade que eles estão tendo da gente. E aí, nessa semana também a gente acordou de madrugada. Acho que foi quarta ou quinta? Foi quarta. Quarta, né? Quarta para quinta ou quinta para sexta? Acho que foi quarta para quinta. Quarta para quinta. 4h10 da manhã a gente acordou. E aí a pastora Amy estava tendo um sonho com uma palavra e eu estava tendo um sonho no mesmo sentido com outra palavra. E geralmente um não conversa muito com o outro quando acorda esse horário para não acordar o outro. Mas eu falei assim, amor, o Senhor estava falando comigo algo muito forte. E ele estava falando sobre não se conformar com esse século. E aí, só que eu já li muitas vezes esse versículo. E não se conformar com esse século. Só que o Senhor fez eu sonhar sobre a etimologia da palavra se conformar. E eu acordei tão empolgado que eu quebrei a regra que a gente tem de não falar para que o outro consiga dormir. Né? Falei, amor, tive um sonho. A palavra era essa. Eu fui conversando com ela, ela falou, eu tive um sonho bem parecido. Mas a palavra era, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E a gente começou a conversar e eu não consegui mais dormir. E eu corri para a sala. Eu falei, eu preciso estruturar essa palavra. Obrigado, amor. E aí sim surgiu essa palavra que a gente tem hoje. E o tema da palavra é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa é uma promessa que a gente vai alcançar. Porque o versículo termina dizendo, para que alcanceis, para que experimenteis, para que você consiga experimentar, ter acesso à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí o que antecede isso é, não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos a vossa mente. E aí isso me leva para a própria etimologia da palavra, conformar. São duas palavras, com e formar. Ou seja, tomar a forma de algo. Então se conformar é se encaixar em algo que foi formado, feito, e para você estar nela você precisa se enquadrar nessa forma. É como adotar um molde, um modelo pré-estabelecido. Ou você se encaixa aqui ou... E aí Paulo chega para a gente e nos adverte. Não tome essa forma deste mundo. Sabe? E Paulo estava falando do mundo. Uma diferença de quem é de Deus e está na igreja e quem está no mundo. Sabe? E aí quais são as formas do mundo? Qual é o sistema de valores, as prioridades, comportamentos que não provém de Deus? Essas são do mundo. Aí eu pensei, nossa, vai ser muito fácil de eu pregar sobre isso. Eu vou falar sobre o mundo. E nós aqui da igreja estamos salvos. E o Senhor começou a incomodar meu coração. Não. A conformação que eu estou falando para você é outra. E aí veio o seguinte questionamento no meu coração. Será que a igreja, sem perceber ou percebendo, trocou o molde do mundo pelo molde da tradição morta? Não sempre foi assim, então não pode ser diferente. Daquele sucesso ministerial que se conta pelo número de pessoas que estão ali e que hoje não é mais nem salvos, é dizimista. E as vidas ficaram onde? Meu Deus. Aí o Senhor começou a incomodar no meu coração. Você não pode se conformar com este século, com essa igreja, da forma em que ela está se apresentando. Igreja com tradição morta. É assim que tem que ser o culto. É assim que tem que ser a ceia. É dessa forma que é a oferta. E aí eu percebi
aquilo muito forte naquela madrugada. Estamos nos conformando e não transformando. É verdade. E Paulo fala para a gente não se conformar, mas se transformar pela renovação da nossa mente. E aí eu fiquei, mas como trabalhar essa palavra, Senhor? Ele falou, olha para Saul, exemplo de conformação. Saul foi escolhido pelo Senhor e todos os processos de sorteio para que fosse rei caía sobre ele. E a palavra de Deus diz que o sorteio e a flecha caiu sobre Saul, e ele foi ungido, e o Espírito Santo de Deus se apossou dele, tomou o seu coração e mudou o seu coração. E por ele achar que estava com a coroa na cabeça e agora mandava em todo mundo, ele pensou, estou conformado, sou rei, o que eu quiser vai ser feito porque eu sou rei, o Senhor me estabeleceu como rei. E aí ele teve uma coroa sem coração. Meu Deus. Saul foi ungido a rei, recebeu autoridade, a coroa, mas seu coração não era totalmente de Deus. Isso acontece lá em 1 Samuel 15, depois vocês podem dar uma olhada lá, 10 de 15 em diante, ele diz claramente, ele tinha uma preocupação tão grande de agradar o povo, que ele desobedecia o Senhor para agradar o povo. O Senhor falou, não tome dos espojos, você vai vencer a guerra, mas não tome dos espojos e não deixe vivo o teu inimigo. Ele foi e deixou vivo o inimigo, e porque o povo estava pressionando para ficar com os espojos, ele deixou que o povo ficasse. Ele poupou a carne. O Senhor falou, não poupa. Ele poupou. Ele teve compaixão do seu inimigo. E ele também criou uma religião de aparência. O profeta Samuel falou para ele, olha, me espere, não vá à guerra sem que eu ofereça os sacrifícios. E o povo de novo em cima dele. Ah, Saul, Saul, a gente tem que ir à guerra, todo mundo está desistindo, e uns indo embora, e outros se desesperando, porque a esperança dele estava na quantidade de pessoas que iam guerrear, e não no Senhor que estabelecia a coroa dele. Ele, se o problema é sacrificar, não precisa do profeta, eu faço. Aí ele criou um modelo de religiosidade, em que passou por cima da ordem do Senhor. Sabe quando a gente está conformado? A gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E a gente se baseia no apoio humano. Vou fazer porque... Eu lembro que quando a gente falou, vamos para Japeri, alguns pastores colegas nossos falam assim, Japeri, mas lá não é economicamente viável. Eu falei, peraí, a gente está abrindo uma empresa, a gente está abrindo um ministério. Mas Japeri não dá para manter o ministério. O Senhor tem nos colocado lá 4 anos. O Senhor tem feito coisas maravilhosas naquele lugar. Aleluia. Aleluia. E o ministério está mantido. E hoje nós estamos aqui na Pavuna. Mas o ministério está lá. As pessoas vão lá buscar. Elas vão lá receber. Elas sabem onde elas podem encontrar. Porque o ministério está lá. E a gente não dependeu um centavo. Porque o Senhor garantiu. Mas então vocês não precisam de oferta? Precisa. Todo ministério precisa. Mas quando não vem, o Senhor dá. Porque a palavra de Deus diz que Ele começou a boa obra. E Ele é fiel para cumprir. Talvez no nosso coração, em algum desespero, pudesse ter pensado como Saul. Não, a gente sacrifica aqui, e segue para a batalha. O Senhor não mandou. Ele mandou esperar.
Saul se esqueceu que a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E ele preferiu sacrificar para ir à guerra e não esperou o profeta. E aí, por ter negligenciado a palavra de Deus, por ter desobedecido para agradar o povo, Samuel chegou para ele e falou assim: Saul, acabou para você. O Senhor não é mais contigo. O Espírito do Senhor saiu de ti. E Samuel tinha acabado de ungir um pastorzinho que estava lá atrás das malhadas, Davi. E o Davi traz um exemplo muito grande para a gente. Ele foi ungido a rei e ele nem era considerado. É tanto que o pai dele falou assim: todos os meus filhos estão aqui. E o Senhor falou para o profeta: não, está faltando um. Está faltando um. Ele nem era considerado. Ele era um improvável. Ele era tão desacreditado para ser o que estava sendo chamado que o pai nem o considerou. Mas o Senhor o considerou. O Senhor sabia quem era Davi. O Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor sabia das lutas de Davi. E sabia que o coração de Davi era um terreno fértil para a habitação do seu espírito. E aí Saul seguiu durante quase 40 anos como rei sem Deus. Enfrentou loucura, enfrentou perturbação espiritual, porque estava sem o Espírito Santo de Deus. Hoje não é muito diferente. Tem muitos ministérios que estão batendo cabeça, mas não perde o título de ministério, mas não tem mais vivência no Espírito, porque preferiram sacrificar do que obedecer. Porque obedecer dói. Obedecer exige de você algumas coisas que você às vezes não está nem preparado para dar, não tem nem condições, não tem nem vontade de dar. E Saul começa a ser substituído por um exemplo de renovação. O Senhor começou a me falar naquela madrugada: olha para Davi. Davi é um exemplo de renovação. Não é só porque funcionou uma vez que ele vai usar aquilo para sempre. A palavra de Deus diz que chegava numa guerra, Davi dobrava os joelhos: Senhor, eu devo ir. E o Senhor falava: vai. Ele ia e vencia. E logo depois aconteceu uma outra guerra, e todos disseram: não, Davi, a gente acabou de vencer, estamos com a moral lá em cima. Davi dobrou os joelhos: Senhor, devo ir. Ele poderia ter ido. Não, o Senhor me fez vitorioso aqui. Meu Deus. Porque eu já me conformei. Eu sou vitorioso no Senhor, então eu vou. Opa! Deus. A gente precisa o tempo inteiro buscar o Senhor. Se Abraão não tivesse com ouvidos atentos para ouvir o Senhor, ele teria matado o seu filho. Porque a ordem anterior do Senhor era sacrificá-lo. Mas se ele não estivesse se mantido em contato com o Senhor, ele ia com uma ordem anterior e não tinha conseguido fazer. Então, se manter em contato com o Senhor é um exemplo de andar renovado. A igreja hoje tem clamado por: vamos reviver, é o reavivamento disso, é o reavivamento daquilo. Mas enquanto o reavivamento só como um grande poder que todo mundo pula. Mas obedecer e ouvir. A palavra de Deus diz muito, e a gente repete muito aqui nos cultos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Davi, ele se curvava tanto diante do Senhor, buscava tanto o Senhor, que ele foi dito que é o homem segundo o coração de Deus. E olha que ele tinha falhas graves. Davi não era o melhor dos homens, o mais santo, ele tinha falha grave, mas ele tinha uma coisa que era agradável ao Senhor: o coração dele. É verdade. Por isso o provérbio diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Davi tinha tanto temor do Senhor que ele não pensava nem 2 vezes em jogar sua coroa fora. A preocupação dele era perder a presença. Ele falou: se quiser, tire tudo de mim, Senhor, até minha coroa, mas não tires de mim o teu Espírito. Porque ele sabe que é o Espírito que revela a Deus. E se eu não tenho o Espírito Santo de Deus em mim, não tem revelação de Deus em mim. Não adianta eu ler a Bíblia porque é só letra. E a palavra de Deus diz que a letra mata. A letra só se torna palavra quando o Espírito fala. E o Espírito fala diretamente, vai lá naquele lugar, e que só a gente sabe. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Ela vai lá naquele lugar. Ela atinge aquele lugar. Ela vai naquele local onde ninguém conhece. Só você e Deus sabe. E ele vai naquele lugar para te mostrar que ele é Deus na sua vida. Meu Deus. Davi tinha uma mente renovada pela dependência contínua do Espírito Santo de Deus. É verdade. Davi tinha uma mentalidade renovada. Ele fazia da intimidade de Deus uma consulta constante. Uma consulta constante. Sabe? A gente costuma dizer que lá no sítio tudo é palavra. Uma vez estava com uma pastora amiga nossa, que foi ungida lá no sítio e logo depois foi confirmada no ministério dela. Uma improvável também. E ela chegou a dizer pra gente: eu aceitei a unção, mas eu jamais imaginei que um dia ele me reconhecer como pastora. E aí ela seguiu todos os passos que ela recebeu lá naquele lugar. E alguns meses depois estava lá ela sendo consagrada pastora do ministério sobre o qual ela faz parte. E aí eu estava capinando, a pastora Amy estava lá na laje com ela, e eu estava embaixo capinando com a minha maquininha de capim, e o Senhor falando comigo, coisas, mistérios ali, eu rindo com Deus e capinando. Aí elas duas desceram e chegaram, e eu falei assim para ela: irmã, o Senhor está dizendo isso, isso, isso. Eu acabei de receber a mesma coisa lá em cima, a pastora Amy estava me falando. Aleluia. E não tinha nenhuma lógica daquilo acontecer. E aí, quando alguém chegar lá em casa às vezes, eu falei: vem aqui comigo, pega aqui esse ancinho, vai puxando ali o capim, a gente vai cortando, a gente vai conversando, o Senhor vai trazendo coisas. E às vezes tem palavras que a pastora Amy recebe para mim, e ela vem e diz: eu não recebi, eu não entendi. E aí uma vez ela me trouxe uma palavra porque aconteceu algo muito triste no sítio, e isso me mexeu muito com o meu coração, e eu estava muito triste, chorei naquele sítio por conta de algumas perdas que a gente teve. E ela trouxe a palavra, falou assim: não estou recebendo. Aí estava 1 mês e meio depois, eu sentando tijolos no muro dos fundos, fazendo lá a obra. Aí o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar, e ela chega para trazendo água para mim. Eu falei: Senhor, amor, o Senhor falou isso. Galera, eu tentei te dizer naquele dia a palavra, porque o Senhor fala. E não se preocupa se a palavra veio e você não recebeu. Você vai receber, porque o Senhor vai encontrar a forma certa de atingir o teu coração. Aleluia. E essa mentalidade renovada de Davi fazia com que nada que ele fizesse fosse sem consultas. Ao contrário de Saul: eu sou rei, eu posso tudo, inclusive sacrificar no lugar do profeta. Meu Deus. Ele dizia: eu não posso fazer nada sem consultar o Senhor. Ele poderia ter, inclusive, já sou ungido mesmo a rei, é só matar Saul. Ele disse: quem sou eu? Demorou mais 10 anos depois daquela ação, mas ele esperou, porque ele sabia: eu posso antecipar, mas essa minha antecipação vai ser abençoada. A gente viu a situação de Jacó, não foi abençoada quando ele antecipou. Ele já sabia que o último seria o primeiro, e ele foi o último a nascer, e que ele seria sobre Saul, mas ele não esperou, ele tomou. E quando você toma, atrasa. Toda vez que você insiste em querer tomar algo que Deus vai te dar, porque tu está ajudando o Senhor, tu está se desajudando, porque você vai precisar esperar. E uma coisa que Davi me ensinou naquela madrugada foi o seguinte:
Não viva de experiência passada. Não foi porque você fez e deu certo que você precisa repetir o tempo inteiro o que foi feito. Você precisa todo dia buscar o novo. Eu preciso todo dia renovar minha mente. O que é renovar minha mente? Ligar com o Senhor. Ele não se conformava, eu já sei. Vou dizer para vocês um exemplo de quem achou que porque já sabia, fez e se deu mal. Moisés. O Senhor não pediu para ele ferir a pedra. Ele já tinha feito e deu certo. Eu vou ferir de novo. Saiu a água, porque o Senhor honra. Mas Moisés perdeu o acesso à terra prometida. Então tome muito cuidado com o que você está fazendo, ainda que funcione. Porque pode trazer para você coisas que não são muito boas. Então consulta o Senhor. Não vive de passado. Eu fiz assim e deu certo, então eu vou repetir. Não, Senhor, eu fiz daquele jeito e deu certo. Posso fazer do mesmo jeito? Ou há um outro? Porque o Espírito Santo de Deus fala. Verdade. E por viver, não se conformando em ser o mesmo, Davi, renovado, teve o seu legado eterno reconhecido. A gente está falando dele agora. Não como alguém que perdeu como Saul, mas como alguém que é segundo o coração do Senhor. Aleluia. Então essa vitória contínua de Davi se dava pelo acesso contínuo ao Senhor Jesus. E aí, o Senhor falou: olha, João, e algo interessante que está acontecendo aqui essa noite. Porque o Senhor fala assim: olha, João, quer um exemplo? A igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma intimidade tão grande com o Senhor. E a gente está meio primitivo hoje, a energia está fraquinha aqui. A gente falou até que ia fazer em pé porque não tinha cadeira, mas o Senhor proveu as cadeiras. Aleluia. A gente falou que ia fazer de manhã porque não dava para acender, está acendendo aqui de alguma forma. Mas tá. A igreja primitiva, ela não se conformava com o molde daquele tempo. Ela não se entregava ao molde daquele tempo. Aquele molde farisaico, que a adoração do Senhor é dessa forma, a leitura da Torá é dessa forma. Não, eles se jogavam diante da presença do Senhor. Se jogavam e eram barulhentos. Eles eram incomodadores de tão diferentes que eles eram. E detalhe, eram leigos, porque os estudiosos eram os fariseus. Mas eles cresciam tanto que a palavra de Deus diz que a cada dia o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. E a igreja primitiva, ela é um exemplo de mente coletiva renovada. E a gente precisa, como igreja, olhar para essa igreja e todas as coisas que ela fazia e entender que ali tinha um porquê acontecer. Eles não se conformavam com aquele tempo. Eles tinham prioridade no relacionamento com Deus. E era uma prioridade tão grande que eu tenho uma palavra, outro dia eu estava rindo, e a gente estava uma palavra sobre Eutico, em que ele estava na janela e caiu. Ele estava assistindo o culto. A palavra, tem alguns estudiosos que dizem que Paulo era cansativo na palavra. Já era meia-noite quando Eutico caiu. Então, que hora começou esse culto? Para meia-noite ainda está Paulo pregando. A palavra de Deus diz que Paulo socorreram ele, estava morto. Paulo se deitou sobre ele, ressuscitou e voltou a pregar até as 6 da manhã. Pelo menos 12 horas de pregação ali. Você tem ideia disso? E detalhe, a igreja estava cheia. Porque todo mundo tinha sede de buscar o Senhor, sede de conhecer o Senhor. E eles tinham como prioridade o relacionamento com Deus. Eles tinham temor aos sinais. Era outra coisa que acontecia na igreja. Temor aos sinais. Um exemplo que gerou muito temor de sinal foi a questão
Amor, você começou essa semana. Ananias e Safira. A presença de Deus era tão forte naquela igreja que era tangível, podia se tocar no poder de Deus nas coisas que aconteciam. Eles tinham comunhão prática. Eu não vinha para a igreja, sentava no banco e estava muito feliz, louvava o Senhor, o pastor manda, abraça seu irmão, você abraça, e depois vai embora e não quer nem saber como ele está. Eles se comunicavam entre eles: o que eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer? Onde eu posso te ajudar em oração? O que a gente pode fazer? Essa igreja, ela era alegre e ela tinha essa generosidade de se doar pelo outro, de se entregar pelo outro, de fazer pelo outro. Eu não consigo ficar em paz se a igreja não está em alguma forma. Eu preciso me entregar ao outro. Ela tinha uma coisa também que era muito legal: alegria e simplicidade. Hoje em dia algumas igrejas estão proibidas até se alegrar. Você está alegre demais, você está na carne porque está rindo demais, você faz brincadeira demais. E a seriedade diante do Senhor? Não, o Senhor não quer seriedade, Ele quer coração puro. Ele quer coração puro. Isso fazia com que acontecesse o seguinte: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iriam sendo salvos. O crescimento da igreja não era uma estratégia desenvolvida por um gestor de marketing para que a igreja cresça. Como eu estava fazendo teologia, aí tem lá uma apostila só como estratégia de desenvolvimento da igreja. Vocês precisam ler essa apostila. É uma estratégia linda, mas não tem nada de atuação do Espírito Santo. É uma estratégia de marketing para a igreja crescer. O crescimento da igreja primitiva era uma coisa orgânica. Acontecia. Por que acontecia? Não era porque o louvor tinha aquele som que induz a um desenvolvimento emocional em que eu me entrego e fico emocionalmente envolvido. Não, eles viam Deus. Eles se entregavam a Deus. Eles tinham uma entrega no sentido de viver uma vida em contato direto com Deus. Não era um produto de campanhas ou um modelo de crescimento. Era entrega. Então, talvez a gente pergunte: pastor, como fugir então dessa situação? Como fugir dessa conformação e ir para um envolvimento de verdade com o Senhor? Essa pergunta eu fiz: como fazer isso, Senhor? Ele substitui a autoconfiança. Não é o que tua mão pode fazer, não é o que teu braço alcança, é o que eu entrego como processo. Então toma o exemplo de Davi, consulta divina. Senhor, isso que eu estou fazendo. E olha, isso não é somente para a igreja nos dias de culto, não, é para a igreja no trabalho. Sabe aquela... Eu tive uma patroa assim. Sabe aquela patroa casca grossa que está ali e que faz questão de querer tirar tua paz todos os dias? A vontade que tem é voar nela, né? Mas você vai dizer: Senhor, o que eu faço? Qual é a minha atitude nisso? E o Senhor age. O Senhor age. O Senhor transforma. Sabe, aquelas decisões familiares são difíceis, aquelas questões financeiras, aquela situação de saúde, aquela situação emocional. Entrega tudo para o Senhor. Às vezes a gente pega a situação financeira e fala: olha, quando eu resolver isso, não entrega isso. Não vai por esse caminho. Fala: olha, a palavra do Senhor diz: entrega tudo a mim, confia. Sabe? Descansa. Descansa. Se tu olhar na palavra de Deus, está o tempo inteiro: descansa. Descansa. O Senhor Jesus diz: olha para o lírio dos campos. Nenhum rei foi tão bonito como as vestes deles. E o Senhor dá. As aves do campo, o Senhor dá.
se o Senhor dá as aves do campo aos lírios, em que só é uma temporada e logo depois eles secam e caem, o que Ele não é capaz de fazer comigo, com você? O que Ele não é capaz de fazer conosco? Sabe? E aí a questão não é não agir, porque não agir também é inércia. É agir direcionado por Deus. E agir direcionado por Deus, quando você ora com sinceridade e fala: Senhor, não deixe que aconteça, se não for tua vontade, não vai acontecer. Quando a gente veio aqui, para vocês terem uma ideia, o Senhor falou que era esse lugar. A gente veio aqui, olhou, colocou a mão: Senhor, esse lugar. Aí fomos todos felizes lá na imobiliária. O cara olhou para mim, olhou para ele, esses pobres aí, não dá para ir lá ver não. Mas por quê? O horário é 8h30 da manhã. A gente mora em Japeri, não dá para chegar aqui 8h30 da manhã. Então não dá. Ele olhou para a gente e falou assim: eu vou perder meu tempo. Esses dois pobres não vão alugar aquele lugar. E eu estava com uma calça toda marcada, uma camisa comum, quase de obra, tênis, pastora Eve também, toda simplesinha lá. Ele olhou, os dois pobres, falou que não viria aqui. Aí, tá bom, então a gente vem outro dia. Vamos lá de novo, botar a mão na porta. E a gente veio aqui: Senhor, tu falou no nosso coração que é nesse lugar. A gente quer muito esse lugar aqui. Mas o homem lá está dizendo, eu acho que ele olhou que a gente é pobre e não quer que a gente alugue aqui. Sabe o que aconteceu? Um carro bem na porta, ficou olhando para a gente, o rapaz saiu: pois não? Eu falei: não, é que a gente quer alugar aqui para ser uma igreja, para adorar o Senhor. Aí ele olhou: é? Eu falei: é. Aí ele: é. Aí a senhorinha no carro olhou assim: vocês querem alugar? Mas o moço lá na locadora, na imobiliária, falou que não tem horário para mostrar não, tem que ser 8h30 da manhã, então a gente não pode, 8h30 da manhã a gente mora em Japeri, não consegue estar aqui. Ela: vocês querem alugar mesmo? Espera 10 minutinhos. Ela pegou o carro, foi lá na imobiliária e trouxe a chave e falou: entra. Aleluia! Aleluia! Porque o Senhor é Deus. Ainda que o homem diga para você que não é para você, ainda que ele tente jogar um balde de água fria, se for o Senhor, acontece. Aleluia! E a gente veio, entrou na casa, e ela foi mostrando tudo, o filho dela e ela que é irmã da dona. Entramos aqui, ela toda sorridente, a gente sorridente também, e olhou e falou assim: nossa, é aqui e tal, vamos olhar lá em cima. E a gente se alegrava, os nossos olhos enchiam d'água, porque a gente sabia que o Senhor estava agindo nesse lugar. E esse testemunho é importante para vocês entenderem que aquele Deus que operava lá na igreja primitiva, que operava na vida de Davi, opera hoje. Aleluia. E faz da mesma forma. E aquela mulher falou assim: não, esse irmão precisa de você. Logo depois o homem ligou e falou assim: olha, manda os documentos que eu quero fazer, o CPF seu, os documentos todos, que eu quero ver a viabilidade financeira. Eu peguei e mandei. Ele: vocês querem vir quando para ver? Só agendar o horário. A gente não disse para ele que já tinha visto. Eu falei assim: agora quem vai esperar é ele. Segunda-feira a gente está aí. Qual o horário melhor para vocês? 10h30 da manhã. Ele só podia 8h30, a gente marcou 10h30. Chegamos lá 10h30 da manhã. Ele mandou vir aqui, trouxe a gente, mostrou tudo, a gente olhou como se ainda não tivesse visto. E viu tudo bonitinho. Tá? Você já quer assinar o contrato? Não, a gente vai ver o imóvel primeiro. Olhamos o imóvel, voltamos lá, assinamos o contrato. Está aqui a chave. Voltamos aqui. Senhor, tu é filho. Aleluia! Aí chegamos, não tinha luz. Sabe o que acontece nas dificuldades que pegam na nossa vida? É só para mostrar para a gente: você não é capaz, mas Deus é. Aleluia! O Senhor faz. E está aqui a comunidade, a nova comunidade apostólica. Aleluia! Aleluia! Então, digo para você: renove a sua mente pela palavra. Sabe, tem um louvor bem antigo que eu gosto, porque eu também sou bem antigo. E naquela época eu era adolescente e eu vi esse louvor e ele falou no meu coração e fala até hoje. Que uma parte diz assim: mas se eu te buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, que me acharás
e aprovado serás. Você precisa ser um obreiro aprovado e não ser enganado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o verdadeiro amor que eu te dei. É isso, mergulha na palavra. Olha, não é a letra não, tá? Não é a letra, é a palavra, e ela se revela. Você vai ver como nunca mais você vai abrir a Bíblia de qualquer jeito. Quando você abre a Bíblia, o Senhor fala. Às vezes está lá na oração nas terças-feiras, a gente dobra o joelho e coloca, chora diante de Deus, chora, e depois a gente vai para a palavra. O Senhor responde na hora. Responde na hora e diz para a gente o que fazer. E diz como fazer. E é algo tão gostoso que não dá para ser diferente com a gente. E eu digo isso porque essa igreja aqui precisa ser uma igreja que tenha duas ordenanças que são importantes como igreja. Primeira, ir pregar o evangelho. Tem um monte de improváveis aí querendo receber uma palavra. E nós somos a boca. Nós não somos os convencedores, nós somos a boca. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por favor, não sejamos uma igreja que tome para si uma atribuição pelo Espírito Santo de Deus. Não cabe a nós convencer, mas cabe a nós abrir a boca. Só abre e fala. Você não precisa dizer mais nada, você não precisa ser doutor em teologia. Você só precisa dizer quem é Jesus na sua vida. Porque o resto quem faz é o Espírito Santo de Deus. Primeira. A segunda, fazer discípulo. Só faz discípulo quem é discípulo. E ser discípulo é ser aprendiz. E Paulo, ele diz uma coisa que é muito gostosa. Ele fala assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, sejam meus discípulos como eu sou de Cristo. Porque quando a gente chega muito novinho, muitas coisas não são muito mastigáveis nos nossos ouvidos. Mas existe alguém que sabe. E aí você come com ele. Porque ele torna um mingauzinho. Porque ele já tem um conhecimento diante do Senhor que ele torna aquela palavra um mingauzinho que seja possível para você. E esse mingauzinho te fortalece. E amanhã você já comeu algo mais sólido. E amanhã você está comendo algo sólido e já está pronto para fazer a mesma coisa com o outro. Por isso que o Senhor falou, ide e fazei discípulos. E essa igreja precisa ser uma igreja que faz discípulos. E não que queira crescer sozinha. Eu quero ser pastor sozinho. Eu quero ser diácono sozinho. Eu quero ser obreiro sozinho. Não seja nada se logo após você não for capaz de formar outro igual a você. Porque você não está cumprindo uma ordenança que é básica. Fazer discípulo. E fazer discípulo é ensinar a comer a palavra. Sabe? Porque hoje em dia a igreja, a pessoa só come no domingo. E depende do que está sendo dado lá. Eu lembro que quando eu estava fazendo teologia, o meu TCC foi comida. A comida da igreja é para ovelha ou para bode? E aí eu fui para várias igrejas. E o melhor lugar da igreja para ouvir as coisas é na cantina. Na cantina sai cada coisa. E aí eu ouvia a palavra e depois eu ficava na cantina. E eu ouvia cada coisa que ia sendo dita. E eu percebia que muitas e muitas igrejas oferecem comida para bode. Sabe por quê? Porque é importante ter igreja cheia. Não importa de quem. Porque garante dízimo e oferta. Meu Deus. Não é porque garante vida salva. Hoje a igreja está dessa forma. Uma igreja que se move de acordo com a quantidade de dízimo e oferta que vai gerar. E não de vida que vai ser salva. Não de, e cada dia o Senhor ia acrescentando os que estão sendo salvos. O meu olhar vai direto para quem tem o maior dízimo. Opa, aquele ali tem maior dízimo. Vou logo descer o olho sobre ele para não sair mais daqui. Isso é geral. Isso é geral. Isso é geral. Renovação da mente não é um curso de autoajuda. Não é. Gente, não é. Renovação da mente não é curso de autoajuda. Aquele cursinho, olha, você vai por aqui, faz aquilo, faz aquilo. Renovação da mente, ela tem que estar fixa na palavra. Ela tem que estar baseada na palavra. Ela tem que estar estruturada na palavra. É palavra pura.
renova a sua mente, existe uma coisa que acontece em você. Você começa a valorizar mais a autenticidade do que a aparência. O Senhor foi tão forte com Samuel que ele falou assim: Samuel, tu vê a aparência, eu olho o coração. Desse jeito. O Senhor estava dizendo para aquela liderança religiosa, aquela autoridade, uma coisa: você está vendo a aparência, tira os olhos da aparência e olha para o coração. Vamos parar de valorizar a igreja fria. Vamos nos entregar onde o coração cresce, aquece, transborda, se joga, onde o Espírito atua, onde a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e não uma... Outro dia eu fui assistir um culto com a minha esposa, e o culto era todo autoajuda. Não era um pastor que estava na frente, era um coach. Só voltava a dizer: depois comprem meu livro. Não sei nem se ele fez depois. Porque quando você entende que você é uma pessoa que precisa não se conformar, mas precisa se renovar todos os dias, você começa a entender que você vive em novidade de vida. E aí, quando eu começo a entender que buscar o Senhor é mais importante do que o sacrifício que eu possa fazer, aí eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não que esse seja o ponto da igreja do Senhor, buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como? Não se conformando com essa igreja morta, com essa igreja estruturada religiosamente, com essa igreja amarrada num modelo de igreja, que hoje inventaram até os evangélicos. A palavra de Deus diz que eram cristãos, né? Mas agora é evangélico. E começa a se pautar na palavra. Essa igreja tem palavra? Essa igreja vive a palavra? Essa igreja se entrega? Essa igreja cuida dos seus irmãos entre si? Ou você é daquela que você senta na igreja, tem tanto irmão que ninguém nem conhece o outro? Tem igreja que cresceu tanto e inchou tanto que ela não é mais igreja. Que às vezes você encontra alguém e fala assim: ah, tudo bem, tudo bom. Ah, você é evangélico agora? É, eu sou evangélico. Ah, legal. De qual igreja? Ah, eu sou lá da Pocinha. Ah, você é da Pocinha? É, lá da Barra. Ah, legal. Eu também sou da Pocinha da Barra. Ah, mas nunca te vi lá. Ah, também, né? São 5 mil mesmo, a gente nem sabe. Porque o culto é só um show. O culto vira um show. Por que virou um show? Porque ninguém se conhece mais. E aí, o símbolo da igreja, que é a comunhão, não existe. O símbolo da igreja vira disputa. Eu tenho que derrubar o outro para pegar o lugar dele. Eu tenho que entregar o outro que está querendo subir e se igualar a mim. Então é melhor tirar. Eu não começo a formar discípulos. Eu me torno o melhor pastor do mundo e começo a dar rasteira em todos que começam a querer ser pastor. Porque eu só não vou tirar meu cargo. Aí eu não começo a fazer discípulos. Porque a maior característica de um homem de Deus é quando ele é capaz de formar outro. Elias formou Eliseu. Que foi tão forte que pegou a porção dobrada do que Elias era. A igreja de Cristo não é chamada para ser um museu de tradições, onde as coisas são apenas preservadas. Ela é chamada para ser um hospital, um exército, um organismo vivo, e que está vivo, que cresce e que se adapta às necessidades para atender a todos, mostrando Cristo. A gente precisa ser essa igreja. Quem quer ser essa igreja? Quem quer ser esse que entende que o coração e uma mente renovada é o caminho para entender, para chegar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Feche os teus olhos. Senhor, nosso coração deseja rapidamente ter a boa, perfeita e agradável vontade tua para nossas vidas. Mas a gente sabe que é um caminho. Então nos ensina, Senhor, a não se conformar com esse século, com essa igreja que se encaixou e se moldurou num processo que a amarrou e se distanciou de ti, Senhor. E nos ensina, Senhor,
a todos os dias renovar nossa mente, a viver em espírito, a receber de Ti, a querer Te buscar, a ter sede de Ti, Senhor, a ir mergulhar na palavra e não descansar enquanto não receber. A Tua palavra diz que Jacó se agarrou o anjo e disse: eu não te largo enquanto Tu não me abençoares. Então que seja esse o nosso desejo no coração, Senhor, não largar a Tua palavra, não desistir da Tua palavra, mergulhar e clamar pelo Teu Espírito, para que Ele revele, Senhor, as coisas que são necessárias no nosso coração. Não deixe, Senhor, que a gente viva as coisas velhas, mas que a gente viva em renovação de vida todos os dias. E isso é necessário, que o Teu Espírito esteja nos guiando, porque é Ele que nos revela a Ti. Então, Senhor, abre nossos corações, abre nossas vidas, Senhor, nos amarra a Ti, Senhor. Nos leva, Senhor, para esse lugar alto de experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Te pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda em espírito, vamos ficar de pé. Essa palavra falou muito sobre transformação, né? Sobre uma igreja transformada, uma igreja que não permite voltar um rótulo, voltar uma moldura, né? Porque o mundo tenta nos moldar. E quando eu falo mundo, não é só lá fora. O próprio clero evangélico tenta fazer isso. Parece que você tem que falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito. Isso te inviabiliza. E hoje nós falávamos sobre isso. Falamos que às vezes a própria igreja tenta nos matar e tirar nossa identidade. Mas eu quero que você possa dizer junto comigo: eu estou sendo construído. E o Senhor está fazendo uma obra em mim. E essa obra vai ser completa. Deus está me construindo. Amém? Vamos declarar isso. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está
faz um jardim? Dá trabalho. Porque às vezes você planta, não nasce. Aí você vai plantar de novo, vai adubar, vai regar, vai tratar. E às vezes você não vê de primeira. Mas Deus está fazendo. E o verbo no gerúndio significa que a ação é contínua. Deus está fazendo uma obra em mim. A gente ia louvar mais um louvor, mas eu sinto no meu coração agora um desejo apenas a gente se colocar diante de Deus e passarmos a orar para que essa obra ela venha a ser completa. Eu vou colocar um louvor que eu recebi essa semana de intrometida. Eu fui lá e vi que alguém tinha postado. Eu falei, esse louvor aqui. Então agora eu quero que você feche os seus olhos e que você peça a Deus assim: Senhor, faz essa obra em mim, realiza essa obra em mim. Feche os seus olhos e fala com Deus. Pede, Senhor, reativa essa obra que, sei lá, ficou em obras e aí fechou. Faz de novo essa obra. Faz de novo, Senhor. Eu preciso viver, Senhor, essa obra na minha vida. E não é para que os outros vejam, é porque eu preciso, Senhor. É porque eu preciso. Faz, Senhor, essa obra. Eu sinto a Tua presença nesse lugar, Deus. Feche os seus olhos. Medita no momento dessa oração. O Senhor não mente. Não mente, não. O Senhor não muda. Não. Aleluia. Deixa esse louvor falar no seu coração. Olha aí. Quando eu olho para os meus projetos, Meu Deus. eu confesso, fica tão difícil acreditar. É o momento de você se lançar. Oh!
Eu sirvo um Deus que é tão grande. Aleluia. Mais um instante Faz o impossível Ele faz. se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não faz. Eu não vou viver uma parte. no momento Ele fará. Oh, coisa linda. Quando tiver A totalidade da promessa. Deus obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Oh, coisa linda. Eu vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Oh, glória. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que tu estás no fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. É a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar. Meu Deus, que coisa linda. Eu vi Deus restaurando aqui nesse lugar. Eu vi Deus movendo. Aleluia, Jesus. Gente, a melhor coisa do culto é a gente sentir a presença. E voltar lá para fora e alguém olhar para o teu rosto e dizer assim: teu rosto está brilhando, Moisés. Aleluia. Porque você teve um encontro com a presença. Não tem preço que pague isso, não. Nada se compara a isso, amém? Glória a Deus. Vamos te orar primeiro, Deus. Até que estou perdida. Oi, sim. Vamos chegar lá, calma aí. Vamos orar. A gente ora, tem a bênção e depois os avisos, tá bom? Não saiam correndo. Vem, pastor João, vamos orar. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você e por você. Senhor, obrigada, meu Deus, por essa noite. Pelo teu mover em nós, Deus. Oh, Senhor, como é lindo, como é gostoso. Como é maravilhoso, Senhor, estar em tua presença. Que privilégio, Senhor. Obrigado por tuas bênçãos nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça, o poder de Deus e as doces revelações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês. E aqueles que assim creem, digam amém. Glória a Deus. Graças Aleluia. Hoje eu vou conseguir, ó. Ele está indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para os avisos. Fala que é os avisos e convida. Vamos para os avisos. Ela sempre. Eu não sou nada bom nessa área, né? Então. O computador também não é. Ele. Eu acho que o problema é eu, não é o computador. Então vamos falar. Calma, já vai. Agora vai. Ó, coisa linda. Ó, sua esposa com uma benção. Ó. Mas vai acabar, porque a gente tem gente para trabalhar, então. Aleluia. Amém. Como diz meu. Aleluia. 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 Então, essa é a música que a gente mais gosta de colocar na hora de falar dos avisos. Já se familiarizem com ela. Então, sejam bem-vindos A nova comunidade apostólica. Vai ligar o seu? Eu vou virar para vocês que a gente está sendo reto. Você vai virar para eles? Pastor João, como é que eu faço para fazer parte do ministério? Para fazer parte da igreja, para fazer parte do corpo eclesiástico? É só chegar. É só chegar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas antes ele diz: os que o Pai me deu virão a mim, e aqueles que vêm a mim jamais será jogado fora. Então é só chegar. Conseguiu?
feliz de vocês estarem aqui conosco. Quando a diaconisa Simone falava a respeito dos irmãos que estão conosco, eu sabia no meu coração que Deus queria nos preparar primeiro, porque Deus vai trazer muito mais outras pessoas, mas a gente precisa estar preparado, né? E eu falei com o pastor João, falei, amor, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que eu salvava. Vocês conseguem ver? Ok, a gente está com uma dificuldade, mas a Tachô vai estar ali, a gente já vai ter altar em nome de Jesus, e as coisas vão mudando aos pouquinhos. Mas Deus chamou você para estar aqui, então tome posse disso. Está começando no, como é que se fala? Começando Na igreja primitiva. Na primitiva, e a gente vai seguir na primitiva, mas com mais qualidade. Somos na Igreja Nova Apostólica na Pavuna. Olha só os modelos escolhidos para fazer parte. Vamos lá. Bem-vindo em Primeiros Passos. Se você não sabe o que é, deixa eu te explicar. Bem-vindo é apenas para você conhecer a igreja. Então, todos os domingos, às 4 da tarde, nós temos o bem-vindo para você que está chegando. Faça o seu bem-vindo e depois os primeiros passos. Os primeiros passos vai te ajudar a se alinhar um pouco com a igreja e entender qual é a visão da igreja, e você também discernir e falar, não, é isso que eu quero para mim, pastor, é isso que eu quero viver. Eu estou no microfone e estou falando, né? Não sei que não. Eu gosto muito disso. Então, todo primeiro domingo do mês a gente tem ceia, a Santa Ceia. Então vem ceiar com a gente. O que acontece muito hoje na igreja conformada é que eles te proíbem de cear. Dizem que você precisa estar perfeito para participar da ceia. Então você se examina, e se não estiver perfeito, não ceia. Aqui é o contrário. Vem e ceia. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não bebe do meu sangue e não come do meu corpo não tem parte comigo. E aqui o que a gente mais quer é que você tenha parte com Ele. Amém. Porque Ele é o cabeça e nós somos parte desse corpo. Amém? Não ter parte com Ele é não ser parte do corpo. Então vamos lá, gente. Amanhã a gente começa o jejum. Pastora, eu não consigo fazer jejum total. Você pode fazer parcial ou escolher algo para você se abster. Para que a gente está fazendo esse propósito de jejum? Porque dia 16 é a inauguração. Aleluia! Mas dia 15 a gente vai ter um dia de alinhamento lá no sítio. Aleluia! Aleluia! Por causa do feriado, não é isso? Alguém me contou uma pedra, eu peguei. Então, vamos para lá passar o dia. A gente vai ter um momento de busca, receber o alinhamento e depois a vontade. Tivemos um churrasco maravilhoso, não foi, pastor João? Não ficou tão bom a costela? A costela o pastor errou, mas está lá no freezer, então a gente pode fazer a costela. Costela no bafo, gente, que delícia, né? Então, quanto é para poder participar do propósito, que ainda não está aqui, só está do jejum, né? Estamos falando de jejum, mas estamos para comida. Quanto é que é, pastora, para eu poder participar? O valor para chegar lá. Você só vai pagar sua passagem, porque é gratuito e sempre será. A igreja, a gente não pensa em recursos, porque a gente sabe que o Senhor os envia. Eu estou me coçando para contar. Não posso não. Não posso. O Senhor envia. Não posso. Que isso, pastor? Eu vou contar. Aleluia! Olha, eu tava aqui, encerra a live. Não, você não pode. Quando a gente veio pra cá, e assim, a gente não tem dizimista nem ofertante. A gente teve a primeira vez, foi o Pedrinho. E ele chegou na igreja, ele olhou e falou assim, eu quero ofertar. E aí ele foi lá e deixou, por que a gente não para para fazer oferta? A gente vai falar daqui a pouco. Fica aqui e você fica à vontade. Mas a gente decidiu no nosso coração ofertar para a igreja. E a gente ofertou, a gente sempre oferta 10% do que a gente tem, só que vai muito mais, né, amor? 30, 35%. E a gente foi e falou assim, falei, amor, que loucura, para alugar a loja a gente vai ter que, esse mês, apertar. E a gente teve que disponibilizar 30%. 70%, né? Loucura mesmo, tá? Por fé. Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor João, ele era coordenador numa instituição. E ele não está mais nela, já tem 2 anos, né? Ou 3 anos. O Diego também já foi aluno do pastor João, né? E aí, o pastor João, a gente fez isso. Uma semana antes da gente alugar, a gente viu uma proposta de emprego. Aí, o que aconteceu? Eu disse não.
Mas aí, Deus é tão maravilhoso. Eu preciso me dedicar à igreja, à obra, né? Não sei se não. Que alguém entrou em contato com ele e falou assim: eu quero abrir um curso da tua área. E é só você que pode fazer isso. Meu Deus. E para honra e glória do nome do Senhor, eu não me aguento, ele queria esperar. Ele já recebeu a proposta de estar montando o curso. Amém. Então Deus faz dessa forma. A gente bota o pé e o Senhor cria o chão. E Deus fez. E eu estou dizendo de responsabilidade da igreja, eu estou querendo compartilhar o quanto que é maravilhoso. Porque a gente vê o sistema religioso e quando ele quer alguma coisa, ele cobra dos membros, né? E a gente precisa aprender que eu preciso cobrar no mundo espiritual aquilo que eu preciso, porque é ele que traz a existência as coisas que eu preciso. Então a gente queria dar o melhor para a igreja. E tudo que a gente entregou como proposta para a igreja, até que a gente tenha outros sustentos, a gente entregou esses 70%, o Senhor devolveu todo o resto. E é assim que Deus faz, sabe? E é muito tremendo porque não existia. Deus criou uma porta que não existia no lugar onde não existia e que cabia diretamente nele. Aleluia. De Deus, gente. A gente foi chamado para ver coisas de Deus. Loucura da gente estar lá parado, né? Já quando a gente estava lá parado, entrava o irmão e falava assim: não, fui curado, estava com. Não, foi coisa linda. Isso é igreja. A gente tem que ver que cura, milagres, sinais, prodígios. Precisamos nos posicionar todos os dias para viver sem a diferença, para sermos sim melhores, mas para a glória de Deus. Amém? Então o jejum começa amanhã. Se você não sabe como fazer, pode nos procurar, tanto no Zap quanto pessoalmente. E vai até o dia 15, né? Ou 14, né? Tem irmãos que vão antes, porque não pode estar no fim de semana com a gente, tá? Como nós falamos, nós não paramos para pedir oferta. Não paramos para pedir oferta. A gente entende que oferta, como a ceia, ela é para todos, a oferta não é para todos. A oferta você precisa entender o sentido dela, você precisa entender o que acontece no mundo espiritual quando ela é dada, quando você apresenta o teu sacrifício. Tanto a oferta quanto o dízimo. Você precisa entender por que isso está acontecendo. Se você entrega de qualquer forma, isso não traz bênção nenhuma para a sua vida. E não pensa assim: o devorador vai... Não tem devorador. É uma intimidade tua com Deus. E se você não entende o que é melhor não fazer. É melhor não fazer. E procura a gente, se você... Eu tenho vontade de ofertar, mas eu não sei o que é isso. Procura a gente. Mas não faça se você não entender o que é. Aí o que a gente faz? No final do culto a gente dá uma breve lembrança, que você pode ter esquecido. Pastor, eu esqueci. Os envelopes ficam aqui, que você tem o seu momento de orar. Ore, não entregue de qualquer jeito. Vem, apresenta para Deus. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz muito clara que todo mundo que levava oferta era porque ia se apresentar a Deus. Ana foi se apresentar a Deus. Caim e Abel foram se apresentar a Deus. A oferta é o momento que você vai se apresentar a Deus. Mas assim como a gente fala para você fazer com sabedoria e entendimento, a gente também pede que você não deixe de se apresentar a Deus. Não pela gente ou pela igreja, mas por você mesmo. Se apresente a Deus. Não é sobre a quantia, é sobre o seu coração disponível em Deus dizendo: Senhor, eu quero semear. Então você que já sabe, a gente está deixando o QR Code. Você pode fazer a sua oferta e o seu dízimo, tá? Fique à vontade para fazê-lo. Amém? Encerramos? Não encerramos, porque temos aniversariante e temos os visitantes. Vamos ver os visitantes? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença. Vem me falar, vem. Estava lindo ali na porta. De verde. O mundo diz que é hostel, né? A pessoa que fica na porta é dó. Salve, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz também. Nessa noite nós estamos recebendo o nosso irmão Diego. Aleluia. Estamos recebendo o nosso irmão Wesley. E estamos recebendo o nosso irmão Ian Vinícius. Dois aniversariantes, tá, pastor? Mas o dele é na outra semana, não é? Não, né? Na quarta-feira. Então, o seu é no próximo. Ah, O dele foi
segunda, que foi lá, domingo, né? Tava lá com a gente, né? No Aleluia. Vem cá, vamos orar pela tua vida, meu filho. Derramar um óleo nessa cabeça. Olha aqui por ele, pastor João. Como diz o pastor João, é o nosso pinguim de Madagascar. O pastor João conseguiu perceber a fala dele. Ele vai, eu tenho uma história. Estenda essas mãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te damos graça pela vida do nosso irmão. Te apresentamos ele, Senhor, como membro desse corpo, como membro do teu corpo. Que tu possa abençoá-lo com bênção, Senhor, que nem o que pensamos, nem o que pedimos pode alcançar. Porque é o que tu tens para nossas vidas. Que seja assim para a vida dele, Senhor. Que o ano de 2025, que iniciou semana passada, no início da semana com ele, seja um ano de natalidade que gere, Senhor, na vida dele bênçãos e muitas e ricas bênçãos na vida dele. Nós pedimos assim, Pai, que tu proteja com saúde, com o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, faça morada todos os dias nesse coração. Nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns a você, essa querida, Vamos encerrar aqui. Disco.